Existe um teto invisível no seu faturamento e foi você que se colocou lá. E sabe o que que é o pior? Você nem percebe que todos os meses você está se sabotando porque você inconscientemente já se acostumou com esse nível. Olá e seja muito bem-vindo ao nosso Kairos Class, ao nosso encontro semanal de toda terça-feira. Eu sou Suelen Giacomini, eu sou mentora de mentores. Eu ajudo empresários e mentores a criar, vender e escalar programas de mentorias com ofertas de alto valor e somos responsáveis por mais de 20 milhões de reais em faturamento nos últimos 2, 3 anos para o nosso ecossistema. Então, o que eu quero trazer aqui hoje para você é sobre uma visão profunda do mercado de educação e um erro que eu percebo consistentemente no faturamento, tanto de pessoas que vendem mentorias, como quem vende consultorias, serviços e assim por diante. Todos os meses, atingir um teto de faturamento e não entender o que está impedindo de verdadeiramente romper esse resultado. E sabe, uma das coisas que eu percebo é que existe uma trava silenciosa no faturamento da maioria dos empresários, aonde que muitas vezes eles não entendem, né, ou até acham que não crescem por falta de estratégia, por falta de oportunidade de mercado, porque as coisas estão difíceis, porque o momento não está favorável, mas a maioria das vezes o que impede verdadeiramente você de romper resultados como você gostaria é a expansão da sua identidade, da sua capacidade e do seu merecimento, principalmente identidade e merecimento. Quando você não consegue ter uma visão expansiva de si, você não consegue atingir um próximo nível de resultado. É, por exemplo, agora o meu ar-condicionado aqui, ele está ligado e deixa eu ver aqui onde é que está o controle, está aqui, ó. Ele está agora a exatos 25 graus. Eu moro no sul, então estamos aí no período de outono, hoje está um dia super agradável, ele está em 25 graus. Esse ar-condicionado, consistentemente, dificilmente, ele vai conseguir romper o teto dos seus 25 graus, né? Dos seus 25 graus aqui que está gerando nesse momento aqui dentro do escritório. Por quê? Porque ele está programado para atingir 25 graus. A partir do momento que, por exemplo, ele começa a ficar um pouco mais gelado, é o que está acontecendo agora, e que ele vai, de repente, né, atingir ali os seus 24 graus, o que que vai acontecer? Ele possivelmente vai desligar. Se ele começar a esquentar demais e ele subir para os 26 graus, o que que vai acontecer? Ele vai ligar, porque ele está programado para atingir 25 graus. Na nossa vida financeira também existe essa programação. Quando você começar, por exemplo, né, você nunca vai romper além do seu teto, você nunca vai romper além das suas crenças, você nunca vai expandir além daquilo que a sua mente já determinou que você pode atingir. Se você tem um padrão mensal de atingir, por exemplo, 50 mil de faturamento, todas as vezes que você romper um pouco mais esse teto, né? 70, 80, 100, 120, 150, o que que vai acontecer no próximo mês? A tendência é de que você tenha muita dificuldade de atingir de novo os 50. Por quê? Porque você rompeu muito e o seu padrão mental, o seu padrão neural não está acostumado com esse resultado, logo você começa a ter muita dificuldade de atingir de novo 50. Então, o que que vai acontecer? Possivelmente você vai ter um faturamento abaixo dos 50. E aí, o que que vai acontecer? Você vai precisar começar a ter um nível de esforço muito grande para chegar de novo nos 50. E quando você romper um pouco mais esses 50, você vai ter uma tendência a faturar menos do que 50 e assim sucessivamente. Isso vai acontecer se o seu padrão é faturar 100, 200, 300, meio milhão, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não importa. É sobre um padrão, é sobre um padrão emocional. Quem fala muito sobre isso, né? No livro Segredos da Mente Milionária, de Tim Harvey, mas aqui eu quero mais trazer para você sobre essa visão. Hoje, o que tem te limitado a você continuar expandindo o seu faturamento são exatamente esses três pontos. Três pontos que eu deixei anotados aqui para trazer eles com efetividade para você. É exatamente o quanto você acredita que você merece. É exatamente o quanto você está disposto a se expor. Então, quanto que eu acredito que eu mereço? Inconscientemente, lá no meu padrão de crenças. Nossa, mas eu já avancei muito além da minha família, eu já avancei muito além do ambiente que eu frequento. Então, as pessoas com quem eu convivo, elas geram um resultado de 10 mil no mês, 20 mil no mês. Poxa, eu faço 50, eu faço 80, eu faço 100, eu faço 1 milhão.
Eu tô muito além das pessoas que né, de que forma assim mais consistente eu convivo. Então, o quanto lá no meu inconsciente eu realmente acredito que eu mereço. Segundo, o quanto que de fato você está disposto a se expor, no sentido de tem muitas pessoas que às vezes geram um resultado muito bom no mês. Por exemplo, eu falo todos os dias com novas pessoas. Né? Nós temos um processo comercial muito ativo aqui dentro e todos os dias eu falo com novas pessoas. E existem muitas pessoas que, por exemplo, já fazem 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil ou um pouco mais do que isso, um pouco menos do que isso, com mentorias. E quando a gente fala, por exemplo, da possibilidade dessas pessoas, no mínimo, dobrarem o resultado que elas já fazem, é normal eu ouvir dessas pessoas de que o resultado que elas fazem já é muito bom, de que elas não querem mais esforço, de que elas não querem fazer mais, de que elas querem continuar assim. Ou seja, o quanto você está disposto a se expor também é um critério para o quanto você pode gerar muito mais de resultado. Se você faz 100, 200, 50, 80, 300, meio milhão, 1 milhão de reais, que maravilhoso! Com certeza você já faz muito acima do que a maioria da média brasileira faz. A pergunta é: mas quem mais você poderia impactar? Que outros tipos de funis você poderia aplicar dentro do seu negócio que poderia atingir mais pessoas? Porque não é sobre o quanto de resultado você faz no mês, é sobre a quantidade de pessoas que podem ser impactadas com o seu conhecimento, com a sua metodologia, com o seu acompanhamento, e que muitas vezes você não está chegando nessas pessoas porque você não está disposto a se expor um pouco mais. Mas também é o quanto você se sustenta no momento de pressão. Um dia que não foi bom, uma semana que não foi boa, né? Um monte de nãos que você tem recebido consecutivamente um após o outro. Momento onde que muitas vezes a sua vida está num momento de mais intensidade. Por exemplo, na última semana, era semana de provas bimestrais com a minha filha, da minha filha. E hoje, né, somos eu, o meu marido e a nossa filha. Isso que, somos nós três que compomos a nossa família. E dessa vez, ela não queria estudar com o pai de jeito nenhum. O pai sempre senta para estudar com ela matérias que são mais ligadas, né, a números, a dados, e eu sempre sento com ela para estudar outras matérias, português, inglês, outras matérias aí que envolvem mais a parte do conhecimento, da gramática. Normalmente sou eu que estudo com ela. E a gente já tem essa definição há um bom tempo. Pois dessa vez, ela estudou apenas matemática com o pai, e ela queria somente estudar as outras matérias comigo. E eu estava numa semana intensa de entrega de mentoria, de reunião de vendas, de acompanhamento de mentorados. E eu literalmente vivi uma semana de muita pressão. Foi muito intensa, porque eu tive que gerar, entre aspas, né, o horário aonde já não tinha mais dentro da minha agenda, porque nós temos uma definição de agenda. Na parte da manhã e na parte da tarde, eu foco 100% na empresa. Na parte da noite, quando a minha filha chega da escola, eu fico com ela. E aí, ali é o momento da gente ter o nosso tempo juntas, o tempo que a gente trabalha a formação espiritual cristã com ela, o momento onde que eu e ela brincamos e temos um tempo ali de comunhão entre eu e ela. É o momento onde a gente se senta para assistir um filme, é o momento onde que eu sento para estudar com ela. Enfim, a gente tem atividades ali muito bem variadas e muito bem definidas que são executadas junto com ela. E na semana passada, eu literalmente tive que, sabe, o tal famoso expressão me virar nos 30. Foi o que aconteceu. Então, quem você é quando você está num momento de pressão? Como você lida com os nãos do processo? Como você lida quando alguém não compra? Porque lidar quando a compra acontece é muito simples. Mas e quando ela não acontece? E quando você fez 4, 5, 6, 7, 8, 10 reuniões de vendas e ninguém comprou e ninguém fechou? Quem você é nesse momento? Por quê? Porque se você não entender o quanto você acredita que de fato você merece, se você não está disposta de verdade a se expor um pouco mais para poder expandir um pouco mais as oportunidades e chegar em mais pessoas, e se de fato você é a pessoa que não se sustenta emocionalmente diante da pressão, eu posso dizer para você que isso não é falta de capacidade especificamente, por isso que eu falei que era mais sobre identidade e merecimento. Isso é falta de uma expansão da sua identidade. Porque quem você é, ele determina o que você faz e ele determina o que você tem. Identidade, capacidade e merecimento. Então é muito importante que você saiba, né, o que de fato está te impedindo ou o que de fato está te mantendo preso no teto todos os meses. Então é importante que você tenha, por exemplo,
a clareza dos seus números do mês. É importante que você tenha clareza do quanto você sustenta, né, os novos hábitos a serem construídos. Você é uma pessoa que começa e termina ou você é uma pessoa que começa e para no meio do caminho? Paulo Vieira tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: quem para no caminho não chega a lugar nenhum. Você é o tipo de pessoa que evita conversas que muitas vezes, né, são conversas cheias ali de objeções, ou às vezes são pessoas um pouco mais impositivas, e aí você evita esse tipo de conversa, e exatamente são essas conversas que poderiam fazer você crescer ainda mais? Conversas que te confrontam, conversas que te expõem, conversas que também fazem você entrar no jogo da negociação. Você tem aquela sensação que você poderia dar algo mais, fazer algo a mais, ir um pouco além, mas você se mantém no mesmo lugar? Então, todas as vezes que você repete os mesmos números todos os meses, todas as vezes que você começa algo novo, mas você não sustenta, todas as vezes que você foge de conversas que te confrontam um pouco mais, mas que poderiam fazer você ir além do que hoje você já vai. E todas as vezes que você sente que você poderia estar fazendo um pouco mais e você faz abaixo daquilo, ou você faz menos do que aquilo, ou você se mantém sempre no mesmo lugar, isso não é falta de capacidade, isso não é falta de conhecimento, isso não é falta de técnica, isso é autossabotagem. E tudo isso está limitando o seu resultado, está limitando o seu faturamento, está limitando você de ir para um próximo nível. Sabe por quê? Porque você está confortável no lugar que você está. Mesmo que o resultado não esteja como você gostaria, mas você já conhece aquele cenário. Sabe a tal da frase tá ruim, mas tá bom? Ou seja, se eu crescer mais, eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar. Ou eu faço 5 reuniões de vendas todas as semanas. Imagina, eu vou fazer 10. Eu não sei lidar com 10 reuniões. Eu não sei lidar com 5 reuniões a mais todas as semanas. Não, 5 reuniões não é o suficiente, mas assim, eu sei controlar esse ambiente. Entenda que zona de conforto não é exatamente você estar num lugar confortável. Ah, eu tenho uma vida boa porque eu faturo 100 mil reais todos os meses. Não é sobre isso, não é sobre você estar confortável no sentido de, estou no conforto, mas muitas vezes também é você estar num lugar que é ruim, mas você domina, você controla, você sabe exatamente como lidar com aquilo. Então, a zona de conforto é estar num lugar conhecido, seja um lugar que seja confortável, seja um lugar que seja desconfortável, mas ali você sabe como controlar. Você já sabe como lidar com aqueles boletos de todos os meses, você já sabe como lidar com as contas de todos os meses. Ou você já vive uma vida muito boa, para que mais? Para que crescer mais? Para que avançar mais? E isso está ligado ao quanto você poderia estar impactando muito mais pessoas, porque 100% das pessoas que sentam à minha frente, 100% de todas as pessoas, já são mais de 4 mil horas de atendimento, 100% de todas as pessoas que sentam à minha frente, elas me revelam algo poderoso. Todas elas desejam impactar mais pessoas, todas elas. Todas elas. Agora, Suelen, o que que eu preciso fazer então para romper esse padrão? O que que eu preciso fazer então para romper, para quebrar com esse teto? Anota aí 3 pontos muito importantes que eu também deixei escrito aqui para trazer com eficiência, com eficácia, com excelência para você. Primeiro, você precisa subir o seu padrão de decisão. Você precisa decidir mais rápido e também decidir com mais risco. Sabe aquela decisão que você precisa tomar, talvez, de entrar para um programa de mentoria? Sabe aquela decisão que você talvez precisa tomar de você mandar mensagem para algumas pessoas que você sabe que teria um potencial de, no mínimo, ir para uma reunião com você? Sabe aquela decisão que você precisa tomar de começar a ter um padrão comercial, um processo comercial definido no seu negócio? Sabe aquela decisão que você precisa talvez tomar de começar a ter uma alimentação com mais qualidade, com mais excelência? Por quê? Porque um corpo saudável, uma mente saudável gera mais resultado, gera mais dinheiro, porque aumenta a sua autoconfiança, a sua autoestima, aumenta o seu padrão, o seu modelo mental de se eu consigo ser resistente e resiliente a comer uma coisa que eu quero, mas que eu sei que não vai me fazer bem agora, eu consigo ter mais confiança, eu consigo ter mais pujança, seja para prospectar, para abordar, para fazer um follow-up, para conduzir uma reunião de vendas.
Então, qual é a decisão que você deveria de já ter tomado? Ou como você lida com as oportunidades que aparecem para você e que são oportunidades de fato? Nem toda oportunidade é uma oportunidade para você, mas aquelas que aparecem na sua frente. Você também precisa aumentar o seu volume de ação. Você pode fazer 10 reuniões de vendas em uma semana, em 15 dias, em um mês, em 6 meses ou em um ano. Intensidade distorce o tempo. Quanto mais você se expõe, quanto mais você avança, quanto mais você progride, mais perto dos sims você vai estar. Mais perto do resultado que você deseja você vai estar. Você precisa gerar isso como um movimento, um compromisso diário. Tem um monte de gente bacana parado na conversa do seu WhatsApp. Se você puxar os últimos 6 meses de conversa, quantas pessoas você poderia estar fechando novos contratos que você não está fechando simplesmente porque você não volta a falar com essas pessoas? Você precisa sustentar a pressão sem recuar. Começou a ficar difícil? Não é hora de parar. Agora é hora de você avançar. É hora de você acelerar. É hora de muitas vezes você colocar mais intensidade de forma mais intencional. Eu sempre falo uma coisa para os meus mentorados, né? Na hora que ficou difícil, não é hora de parar. A hora de parar era quando você iria tomar a decisão de fazer aquilo. Aquele era o momento de você decidir se você iria dar o passo ou não iria dar o passo. Deu o passo, agora não é hora de parar. Agora é hora de você avançar, é hora de você acelerar. Sabe por quê? Porque tá assim de gente que começa, mas você pode contar nos dedos a quantidade de pessoas que continua. Eu já fui uma pessoa que tinha muito esse comportamento de começar muitas coisas, de querer abraçar o mundo e no fim não sustentar nada. Começou a ficar difícil, eu parava. Começou a ficar difícil, eu começava algo novo. Ou seja, eu tinha vários leques abertos, né? Mas eu não tinha. Eu era uma pessoa de excelente iniciativa e péssima acabativa. Até que eu comecei a me tornar uma pessoa de excelência em acabativa. E aí os resultados se tornaram o que eles têm se tornado hoje. Uma empresa que já gerou 20 milhões de reais em vendas com a metodologia em pouco tempo. Uma empresa que fatura múltiplos 7 dígitos de faturamento ano. Mentorado por Caio Carneiro, mentorada pelo Flávio Augusto. Faço parte de ecossistemas extremamente valiosos, extremamente preciosos, mais de 650 mil reais investidos em conhecimento nos últimos 2 anos. Não são números do nada, são números de quem decidiu começar e terminar, começar e ir até o fim. E eu quero deixar aqui uma reflexão para você. Eu quero que você entenda que muitas vezes o teto invisível, esse teto invisível, né, esse termostato, ele não está no mercado. Ele está na sua mentalidade, ele está na sua postura, ele está no seu padrão interno. E enquanto você não mudar isso, você pode mudar, você pode implementar, você pode contratar quantas mentorias de estratégia você quiser. Eu ensino muito estratégia. Método é estratégia. Método é caminho, método é direção. Só que se você não tiver o padrão mental assertivo, você sempre vai bater no mesmo lugar. Não é sobre mais esforço, não é sobre mais conhecimento, é sobre método sim, porque você precisa ter direção, você precisa ter guia, mas você precisa de modelo mental. E aí eu preciso te perguntar, quem tem sido os seus referenciais? Você sentar em mesas que você se sente pequeno, isso é humildade. Você sentar em mesas que você não é o melhor da mesa, isso é inteligência, isso é sabedoria. Porque se você sempre está nas mesas onde você é o melhor, onde você é o maior, onde você já atingiu tudo, quais são as próximas réguas? Quais são as próximas referências? O que mais vai te puxar acima? Você precisa se colocar em ambientes que te gerem desconforto de crescimento. Em ambientes que você olha e você fala: Uau, tem gente aqui que é melhor do que eu. Tem gente aqui que sabe mais do que eu. Tem gente aqui que já entendeu o jogo de uma forma que eu ainda não entendi. Então você precisa entender que muito do seu padrão mental, desse termostato financeiro que hoje você vive, dentro do mercado que você atua, mas especialmente aqui eu estou falando para você que está buscando escalar o seu conhecimento com mentorias, você precisa entender que esse modelo mental, esse padrão, né, esse romper que você busca, exige um trabalho interno, exige um trabalho de você ressignificar a sua identidade. Existe um trabalho de você ressignificar a sua autoestima, a sua autoimagem.
de você elevar significativamente o seu merecimento. Quando foi a última vez que você realizou uma atividade para expandir o seu nível de experiência? Que você entrou numa loja, mesmo que não fosse para comprar, mas que você entrou numa loja para experienciar, vai ser redundante, a experiência daquele lugar, para você viver a experiência daquele lugar. Você pegar bolsas de 40, 50, 100, 150 mil reais nas suas mãos e você entender que isso é real, que existe um mercado que paga por isso. De você ir almoçar num restaurante, não naquele que você sempre vai, que você já está habituado a pagar uma conta de 200, 300 reais, mas que eleve o seu padrão, que eleve o seu padrão no nível de atendimento. Quando foi a última vez que você se permitiu fazer um test drive com um carro do próximo nível? Quando foi a última vez que você visitou um imóvel que expanda o seu nível de referência? E quando foi a última vez que você sentou em mesas que elevam o seu nível de experiência, que elevam a sua visão, que puxam a sua régua para cima? Eu faço isso consistentemente. E é isso que tem me permitido avançar significativamente, sempre gerando um novo nível de experiência, sempre expandindo a minha visão, sempre expandindo a minha mentalidade através de experiências, através de ambientes e através das mesas certas. E é exatamente esse convite que eu quero fazer para você agora. Aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um formulário para você que entendeu que esse vídeo é para você e você está buscando romper e elevar a sua referência, os seus padrões e você quer continuar crescendo muito no seu faturamento, seja para você que é empresário que está começando do absoluto zero, não tem ainda mentoria, Suelen, tá tudo bem, a gente vai te ajudar a construir do zero. Seja para você que já é mentor, que já é mentora e que você já vive de mentorias, seja no formato paralelo, como muitos dos nossos clientes aqui vivem, seja no formato full time, como alguns dos nossos clientes aqui também vivem, 100% de mentorias. E que você percebeu que você chegou num teto de faturamento e que você não consegue elevar esse resultado, romper com esse resultado. Aqui abaixo tem um formulário para você preencher uma aplicação para ser selecionada, né, para o nosso conselho estratégico. É um momento, é uma conversa online de 40 minutos, aonde você vai receber o nosso olhar no seu momento de negócio e nós vamos te ajudar a entender onde estão os gaps do processo, seja você que está do absoluto zero, seja você que já tem mentorias, aonde está o gap para você criar, vender e escalar programas de mentorias de ofertas de alto valor. O que você precisa fazer para mudar esse resultado, né, imediatamente e, consequentemente, se tiver feito sentido esse bate-papo, se eu entender, né, que eu posso te ajudar, você entender que somos nós aqui dentro do Kairos, que podemos contribuir na sua jornada, nós vamos falar sobre um próximo passo e vamos te mostrar a forma mais assertiva para você poder avançar com a gente. E assim como muitos dos nossos mentorados que têm feito resultados extremamente expressivos, você também pode se tornar um próximo case de sucesso, desde que você entenda que não é só sobre método, mas também é sobre mentalidade. Que não é só sobre mentalidade, porque eu vejo muitos bons terapeutas, por exemplo, muitos bons psicólogos, muitos bons coaches, muitas pessoas do mercado do desenvolvimento pessoal que também não faturam, porque acham que é só mentalidade, acham que é só conhecimento. Não, não é. É sobre os dois. Você precisa de modelo mental e você precisa de 3 M's, tá? Você precisa de modelo mental, você precisa de método e você precisa de uma mentora. Então, se você entendeu que esse vídeo é para você, preencha aqui abaixo o formulário do nosso conselho estratégico, né? Faça a sua aplicação. Eu mesma vou avaliar e vou avaliar o seu formulário para entender se você está no momento de avançar num próximo passo numa conversa como essa. Eu quero te encontrar no próximo Kairos Class e desejo de verdade te encontrar aqui dentro do Kairos Club, que é o melhor lugar para a gente poder te ajudar a gerar resultados extraordinários. Fiquem com Deus e até a próxima semana.